talvez a gente poderia perguntar se as pessoas assistiram a da raiva, se elas estão percebendo que a gente fez assim um link, né, entre uma e outra, né? Exato. Então, é. Tá, uma amarradinha, né? A Uhum. raiva, depois Ah, é o medo. verdade. Foi primeiro o medo. Não, Não, foi primeiro a primeiro a raiva. raiva, depois o medo, É, e agora então a gente vai falar da tristeza, né? isso. Eu adoro quando falam caderno e caneta nas mãos. Para quem. Eu adoro essa parte. Porque É, a parte eu assisto palestra assim, né? Então eu fico é os seus contente. cadernos, né? O que seria do centro de Uau! Dharma sem os seus cadernos? Exatamente. Lembra uma vez que o Rinpoche falou assim, ninguém pode escrever, todo mundo tem que prestar atenção. E eu fechei assim o caderno numa aflição e falou, você pode, porque depois vira livro. Eu super aliviada, aquela super viciada, assim, De em caderno. escrever, né? Eu tenho um monte ainda, tenho todos os meus cadernos aqui, vira e mexe. Que legal. E aqui tem esses cadernos bonitinhos, né, que você compra, assim, super bonitinhos. Então, Ai, que lindo. Adoro caderno também. a gente fica ligada, né? É, exato. Bom, vamos falar da tristeza? Talvez perguntando um pouco se, Sem ficar triste, né? Vamos falar da tristeza, se a como tristeza alegria. está sendo, se a tristeza está sendo mesmo um sentimento mais presente ou ainda é o medo, né? Não sei se alguém pode comentar, se está com essa experiência mais forte. Para mim, é um pouco mesclado, assim, né? Vai nos momentos, passa de um para o outro. E eu acho que também, em relação aqui a nós, nosso grupo e tudo, a gente também está vivendo ainda um pouco bastante o nosso luto, né? E, então, e todas essas notícias, muitas vezes tá tristeza, né? Olha lá, tem É, gente com muita tristeza, alguns com tristeza, com medo, está bem viva. Acho que está bem presente, sim. que eu ia começar. Gostei do Cacá, tô com medo mais alegre. Que bom, Cacá. É. Ó, eu acho que a gente podia começar lembrando assim, né, que a gente tem, segundo a ciência, o que estuda, você tem 6 emoções básicas, né? Uhum. Aquelas que depois conseguiram ver as faces, que você pode reconhecer, né? Então, que é felicidade, raiva, medo, tristeza, surpresa e nojo. E quando a gente fala da tristeza, a gente não está falando só da tristeza de saudade, de luto, de decepção, né? A gente também está falando a tristeza como desencantamento. Hum. O estado do desencantamento, ele também está dentro da tristeza, né? Então, quando você viveu a raiva, o medo, e você enfrentou o medo, aquele medo está lá, mas você ainda está conseguindo, aquilo meio que passou, vamos dizer, de alguma maneira a gente quase se acostumou de que está em casa, vai estar tudo bem, se eu tenho que sair um pouco, né? E depois, quando a gente lida com tudo isso eu estou falando sem nenhuma perda significativa, sem a gente estar com algum luto, imagine o luto junto, né? Mas assim, quando você vai na rua e você olha todo mundo de máscara e aquela energia tua vai caindo, você vai olhando assim, vai Uhum. dando uma tristeza, vai Uhum. dando uma sensação assim de nossa, né? E o que que faz quando a gente está com essa tristeza? O que que faz a gente começar a não ficar tão desencantado? Onde que a gente vai sair agora desse desencanto? Né? O que que Uhum. gera a gente encantamento? Né? Da onde que está essa força? Está justamente quando a gente atende às nossas necessidades ontológicas, que foi o que a gente falou já da outra vez, né? Para quem tiver mais interesse sobre esse assunto, eu mesma tenho vontade de estudar mais, e eu vi que no Brasil tem um livro
que chama A Construção do Ser Pessoa Humana, da Edith Stein. Então, que foi ela que desenvolveu muito esse assunto, que ela foi uma filósofa e uma teóloga alemã, né? E, nossa, eu vi, não manda um livro para cá, né? Eu queria comprar o livro. Não? Não, só que só tem italiano, é muito caro, e eu nem sei se eu consigo ler filosofia em italiano, então vamos devagar. Mas se alguém quiser trazer esse livro para mim e ver para a Itália, ele custa R$ 20 só, R$ 20 só. Bom, então quais são as necessidades ontológicas, né? São as necessidades que são próprias do ser humano, independente de idade, cultura, situação, aquilo que está constantemente conosco, né? Então, aqui, necessidade de abertura, de direção, de sustentação, de estabilidade, de recursos, do outro, de realizar algo, de um destino e de paternidade, né? Alguém perguntou como se chama o livro A Construção do Ser Pessoa Humana, né? Então, então é isso, quer dizer, a gente vive com essa instabilidade. E se a gente pensa nisso, tem um lado da gente que quase não quer acreditar que isso é tão assim, que a gente é tão assim vulnerável. A gente fala assim, foi difícil. Imagine, né? Até porque acho que a gente quer tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí não tem. E não tem mesmo, né? Porque essas coisas vão mudando, elas estão sempre em movimento, é isso, né? Sim, mas quando você não atende a essas coisas, no sentido também de que você não as valida, você não coloca elas como próprias do humano, você começa a ficar congelado, você começa a ficar plástico, você começa a ficar aquela pessoa que é toda montada, sabe? Sei. Aquela pessoa assim que não tem permeabilidade. Ela vai dando uma sensação de nada. E a própria pessoa vai tendo uma visão da realidade sem graça. Eu vou falar de um jeito assim super, super pequeno, não tem nada assim, mas pequeno. A gente foi outro dia fazer um passeio nas montanhas, né? Super lindo. Eu coloquei no Instagram umas fotos, um lugar super lindo. Mas fazia muito tempo na minha vida que eu não andava tanto. E a gente tinha que atravessar uma geleira que agora só é pedra, né? E ela, como é que fala isso? Enfim, quando por anos foi só gelo e agora é só pedra. E era muito instável, era muito difícil andar. Então, aquele tempo todo que eu estava lá andando entre as pedras e o esforço de olhar para longe e falar, não acredito, só com... Eu acho que fazia tempo que eu não escutava tanto o Lama falar, vamos mãe, força, vai! E lógico que para quem adora escutar isso, vamos, vinha, mas era essa instabilidade, essa precariedade de perceber que você podia cair, que você, como de fato tinha muita pedrinha, né? Então derrapa. Então, esses sentimentos vividos por um bom tempo faz você ficar mais honesto com a tua vulnerabilidade. E isso convida o outro a ir junto, você sente mais perto, os dois estamos lá, nós dois estamos ultrapassando isso, isso aproxima. Agora, se a gente faz um passeio, tudo ótimo, não tem nada, está tudo perfeito, eu estou ótimo, você é ótimo, está tudo ótimo. A verdade é que não é que aquilo gera aquela proximidade, aquela sensação do junto. Quando a gente finalmente chegou no tal do lago, que era uma coisa maravilhosa, né? E você está sentado ali na frente, eu tive uma experiência que eu não, falando do medo, que eu nunca tinha tido, que é você estar diante de montanhas que você pode contemplar em permanência, porque elas constantemente faziam estrondos. Nossa! Então, eram
como é que avalanches, situações que estavam constantemente, eu digo assim, cada, sei lá, 10 minutos, enfim, né? Mas cada vez que aquilo vinha, se percebe dentro de você essa instabilidade diante de uma ideia tão estável como você tem com a montanha, né? Então, eu estou só usando um exemplo que não é que precisa ser só do ponto de vista psicológico, que eu sou uma pessoa instável, que horas eu estou de bom humor, hora não, né? É a própria vida, é a própria relação que a gente tem com o outro, né? Mas é bem difícil a gente lidar com tudo isso, né? Se É, ver por isso nesse que, lugar, né? é por isso que a gente fala, né? A nobre verdade existe, né? A primeira. O Do sofrimento sofrimento. existe, né? E, e o buraco é mais embaixo, é muito mais do que você imagina. Buda diz, não é só o que você pensa que é sofrimento. Mas eu acho que eu vou continuar com o exemplo da montanha, Não, porque é quer ótimo. dizer que é assim, ó, quer É dizer que estável, mas é você não é que imponente. está superando para sempre a instabilidade. Você está constantemente andando sobre ela, sobre essas pedras, sobre isso, se eu consigo, não consigo, a minha força. A vida é isso, né? Não é você não sentir mais nada. E porque se você começa a fazer isso, tudo direitinho, sem nada, se você não abre, daqui a pouco você está sem graça. E esse sem Tá. graça também é triste. Então é um pouco o que o Lama fala, né? Navegar no oceano do Sansara, né? Você Isso, boa! É, porque né? às vezes eu acho, né, até estava comentando com você, né, que a gente nesse contexto que estamos agora, espiritual, do Dharma, muitas vezes também tem uma coisa de que, então agora eu vou fazer meditação, então agora eu vou seguir esse caminho e eu não vou mais sentir isso, né? E eu tenho que ser estável, eu tenho que ser bem resolvido. E não é assim, né? Na verdade, É, a gente vai ter talvez melhor ferramenta para lidar com isso e quanto mais você vai se aprofundando, mais isso vai se tornando consciente, né? Mais vai... talvez a gente tenha essa ideia, vamos dizer, muito exagerada de como ser Buda é não ser mais humano, é ser um Buda, É, tá lá né? parada, estátua, né? É. Não, a gente olhava o Rinpoche, eu vi o Rinpoche uma vez desligar o telefone com raiva, outras coisas, enfim, coisas que a gente via ele humano, né? Humano. Bom, enfim. Vamos lá, né? Eu acho que o nosso desafio, então, para começar essa conversa, é a gente entender que a gente vai ter que viver o paradoxo da tristeza com a felicidade. A gente não vai tirar a tristeza para ser só feliz. A gente vai estar falando dessa união dessas duas coisas. Como o Cacá falou agora, né? Tô com medo, mas tô alegre. Né? Tô triste, mas tô Isso. alegre. É um pouco É, isso, né? eu acho que sim. Estou triste que o Rinpoche não está aí, mas eu sou super feliz do que tem, do que ele tem para oferecer, dos ensinamentos, do que ficou, né? Exato. Bom, uma coisa que eu queria também orientar a nossa conversa, além disso, da tristeza junto da felicidade, é a gente olhar um pouquinho o que nos sustenta, o que faz a gente querer ter uma vida emocional saudável, o que faz a gente falar assim, o que eu sou uma pessoa saudável, né? Principalmente, quer dizer, quando você vai atender a 3 elementos que vão fazer com que o dinamismo psíquico possa tá fluindo bem. Deixa eu ver se eu falei muito psicologuês, porque eu não gosto disso. Não, não gosto. Doutora Vel, Tá bom. Então vamos lá. você entender. Eu aconselho quem quiser também saber mais disso a assistir como é que fala? Os CDs, você tem que comprar CD ainda, está em MP3, que é dos diálogos winnicottianos, com 2 N's, 2 T's. Diálogos winnicottianos. A contribuição de Claire Winnicott, que foi a esposa do Winnicott, do psicanalista. Essas aulas
são dadas, gravadas do Gilberto Safra. Quer dizer, se vocês colocarem Gilberto Safra, diálogos winnicottianos, vocês provavelmente já vão achar. E eu achei maravilhoso, assim, realmente, assim, para mim era melhor que série de Netflix, porque a sequência das aulas vai levando você a ver um pouco a relação dos dois e como que ela foi desenvolvendo as percepções dela. E ela tem um momento que ela fala isso, né? Que tem 3 elementos fundamentais que promovem o dinamismo, o movimento, tanto nas relações com os outros quanto na vida psíquica. Ou seja, o que gera o meu movimento com o outro e que gera também um movimento interno. Como que eu faço esse movimento interno, né? E o primeiro é um anseio profundo de autenticidade de si e de encontro com o outro. Então, essa autenticidade, essa verdade, a gente tem que atender a nossas vulnerabilidades. Às vezes eu vejo assim, essas pessoas que, não sei, me veio na cabeça, porque nos exemplos também vem assim, mas essas pessoas que são músicos, que vivem mais assim, que são bem autênticos, sabe assim, desculpe, bem fudidos de um lado, mas bem verdadeiros do outro. Essas pessoas que não estão nem aí com o que o outro pensa, são pessoas que têm essas qualidades de abertura, de mostrar, elas têm essa verdade humana com elas. Autenticidade mesmo. Autenticidade, mas assim, é verdadeiro. Você olha para o cara, assim, o cara é verdadeiro, e não é construído. Não está nem aí mesmo. Não, e dá uma sensação, eu acho assim, dá o maior prazer estar perto das pessoas que não são construídas. Né? Bom, o outro é a individuação. A individuação, que é você ser único para você não se perder na massa humana, né? E o terceiro é o anseio de maturação, ou seja, de não sofrer diante do irreal. Aprender assim, o que eu posso, o que eu sofro, sofrer diante daquilo que é mesmo, mas não do irreal. Não da sua imaginação. Né? E o incrível é que quando você começa a atender a essas coisas que a gente está falando, quando você começa a se sentir mais inteiro, verdadeiro, autêntico, você está ali presente numa situação, aí começa a vir a vontade de romper e lutar contra o limite de novo. E um pouquinho além. Né? Assim, já conquistei isso, agora eu quero me ver em novas situações. Entendi. Né? Exatamente, alguém escreveu, só viu o restinho, pessoas infectadas e sem graça. Sem graça, Então, a gente mesmo, quando a gente percebe que a gente conseguiu conquistar algo, a gente quer fazer esse movimento. Né? E eu gosto eu estava assistindo uma vez uma entrevista do Guimarães Rosa, que quem quiser está no YouTube também, onde uma hora ele fala assim, para o artista, toda limitação de possibilidades é estimulante. Me dê um limite para eu romper, por favor. Bom, então vamos lá, né? Depois a gente vai falar mais, Sandra, da individuação, mas é o processo de você realmente ser você mesmo. Né? Que é aquela coisa de você, sei lá, cada um reage de um jeito, você respeitar um pouco a maneira que você reage, né? Se o outro não está... quanto mais a individuação, assim, quanto mais coerente você for dentro e fora, mais próprio você vai ser, né? Mais verdadeiro você vai ser, né? Tá. Bom, mas então por que a gente resiste à tristeza? A gente está vendo que a tristeza, dentro dessa sensação também de procurar sentir as coisas, é boa, né? E por que a gente resiste? Por que a gente interpreta a tristeza como fracasso? Por que ninguém quer falar, eu estou triste? Não, não fica não. Né?
Então, pediram para Cortou cortar. o segundo elemento, a individuação, é isso? Bom, vou repetir. O primeiro, anseio profundo de autenticidade de si e de encontro com o outro. O segundo, individuação. E o terceiro é o anseio de maturação. Tá. Bom, então, o que será que aconteceu com a tristeza que a gente parece que não é permitido sentir tristeza, né? Não. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, estudando, que eu vi que você sabia que a tristeza já foi um dos pecados capitais? Verdade. Então, no século IV, foi Caramba. quando o cristianismo se tornou religião lícita, né? Quem quiser ver um pouco isso, assiste o filme Ágora, que é a história da filósofa Hipátia, que viveu na Alexandria, porque ela conta no Egito, porque ela conta exatamente nesses anos a queda de Alexandria, da biblioteca. É um filme muito forte, mas que fala da dominação romana. E ali aqueles soldados, porque o cristianismo chegou muito forte no exército, né? Então, aqueles soldados que se tornaram cristãos invadiram e a gente vai ver que então vão surgir, deixa eu resumir a história, que tinham 8 pecados capitais, que era para a turma seguir os 10 mandamentos. Uau! Né? Ao invés de dizer o que você tem que fazer, eu vou te dizer o que você não pode fazer. Sim. Né? Porque aí fica mais controle interno. Daí, né? Aí o pecado é seu. Não é que o mundo precisa. Tá bom. Do pecado. E Então, quais aí não eram os podia ficar 8? triste? Como é que foi isso, gente? Então, eram os 8, né? Gula, luxúria, avareza, ira, tristeza, aborrecimento, vanglória e soberba. Então, quem praticasse isso já ia direto para o inferno. Só que daí, com o tempo, em 405, ou seja, 100 anos depois, mais ou menos, talvez menos ainda, enfim, não faz muita diferença aqui para a gente isso, um tal de Aurélio Prudêncio, ele achou que a tristeza, que era do latim tristitia, que era amargura, e o aborrecimento, que era enfado, indisposição, né? Você vê como a tristeza já estava junto desse desencanto, né? Não é só a tristeza da perda de algo, é uma tristeza também de não ter um encantamento. Faziam parte do mesmo mal. Então, o que ele pegou? E juntou tudo e colocou em apatia. E aí ficaram os 7 pecados, ao invés dos 8. Né? Por quê? Porque isso era muito forte entre os monges. Né? E para evitar apatia, evitar suicídios e tudo, então a apatia era um dos pecados. Só que daí chegou, nós estamos agora já na Idade Média, né? Começou o desenvolvimento econômico e as pessoas começaram a igreja começou a forçar, como é que eu vou dizer isso? Começou a querer estabelecer um pouco melhor essa questão. E ela passou a deixar de ser apatia, ela passou a ser chamada de preguiça. Sei. E aí a preguiça que era mal vista. E com a entrada do trabalho, que é o início do capitalismo, quando a gente pensa que o capitalismo começou nessa fase, é incrível, né? Assim, eu juro que eu tinha vontade de estudar história, eu acho assim, muito incrível essa parte. E aí, por que a gente trabalha? Desde a Idade Média tinha isso. A gente trabalha para comprar a nossa preguiça, para ter o direito de poder ter o ócio. Então, peraí. Foi muito. Agora deu um... É assim, eu não posso
eu não posso querer, sendo eu cristão ou não, tudo isso está dentro do inconsciente coletivo da nossa sociedade ocidental. Eu não vou falar se ocidental, oriental, está dentro da gente, nós adultos. Né? Então, a princípio, lá atrás, os monges não podiam sofrer de apatia. Depois, quando isso começou a se desenvolver e foi para as cidades, para os vilarejos e começou tudo, aí eles começaram a falar assim, apatia não é apatia, é preguiça. Por quê? Porque ela estava relacionada ao fato de você não trabalhar. E você tinha agora que trabalhar, porque o capitalismo começou. Você tinha que trabalhar. Você tinha que trabalhar para começar a produzir. Sim. Só que ninguém mais falou da tristeza. Separou os dois e não falaram mais da tristeza. Então, é incrível como até hoje a tristeza é proibida. É verdade. Isso está dentro do nosso... Tem um bloqueio aqui. Aí. E tem a ver com essa preguiça, quer dizer, tem uma história inteira aí, né, de indolência, não tem? O fulano é indolente. Indolente é no sentido dor, né, também. Tem a ver com isso, que é aquela pessoa meio apática. Que permite, né? E é um defeito, né, considerado. Que loucura, né? E aí, então, a gente não pode sentir tristeza. Né? Isso. Tá. A gente tem que trabalhar. Não sentir tristeza. Então, só se conscientizando disso, para a gente perceber que a gente tem que cavar nosso direito de sentir tristeza para a gente. Que a sociedade não vai dar esse espaço. Não existem espaços de luto, né? Mas está dentro do contexto nosso histórico. Tá. Eu vou seguir porque a gente quer falar muita coisa. Tá? Então, enquanto a raiva era uma energia para fora, sendo que o ressentimento é uma energia da raiva congelada dentro, mas enquanto a gente geralmente vê a raiva como para ir para fora, para força, a tristeza ela tem a ver com uma força dentro, mais pesada, né? O ser humano só começou a trabalhar na Idade Média? Não, né? Só que dentro do sistema de troca, de trabalho, de que as sociedades puderam começar a crescer, as sociedades baixas começaram a subir, dentro desse sistema do capitalismo, sim. Bom, aí já começava a ter... tem que entregar o produto, começava a ter toda esse esquema. Bom, isso realmente, quem quisesse conversar, é super interessante, mas vamos para a tristeza. Então, uma coisa é você evitar coisas que te deixam triste. A outra coisa é sentir a tristeza para poder checar o que ela pede para você fazer. Então, vamos lá. A gente precisa sentir a tristeza. Não adianta, a gente vai olhar, eu quero por um período não olhar coisas que me deixam triste, mas daqui a pouco isso está ali, está lá, onde for, eu vou sentir. E se eu não tenho habilidade de sentir a tristeza, eu vou, sim, nós vamos falar disso, vai correr o risco de ir para uma depressão, né? Então, o que eu estou convidando aqui é a gente poder sentir a tristeza e ver o que ela pede para você fazer. O que a tristeza está dizendo? Por quê? Porque a tristeza que não foi embora é aquela que não foi sentida. Então, toda tristeza, como a raiva, a gente falou também de atravessar a raiva, né? A gente vai ter que atravessar essa tristeza. E é incrível, porque se você fica um tempo com esse sentimento, sem interpretar, sem fazer história, olhando para longe, deitada na tua cama, mas não afundada na tristeza, mas ali com ela. É como se abraçasse teu travesseiro e ela é tristeza. Né? Aquilo está ali, mas você está de ouvido para o teu travesseiro te contar. Ele quer tristeza, né? O que você está querendo me dizer, tristeza?
Hum. E quando a tristeza ganha uma voz, quando a gente fica aberto, a gente se abre para deixar que aquilo venha, não é você que chama os pensamentos, mas os pensamentos que vêm, não é que você que já sai com uma frases condenatórias sobre o que você não podia, do que isso, do que aquilo, mas você se abre para que as coisas venham para você, você começa a perceber que a tristeza, ela é um vazio fértil. Porque tem alguma coisa que morreu e vai ter outra que vai começar a nascer. Pode ser um estágio intermediário também, a tristeza, entre uma coisa que, quando ela está ligada com algo, com a perda e tal, acho que tem a ver, né? Sim, Mas porque ela de alguma maneira está dizendo, você não é mais, aquilo não é mais, mas você continua. O que será que vai nascer agora de quem você não é e o que vai vir? Uhum. E essa é uma forma da gente viver a tristeza com uma certa docilidade. E não ficar brigando com ela. Porque se acolhe ela, porque você sabe que o que vier dela agora também vai fazer você fazer novas escolhas. Certo. E a gente fica buscando uma causa, assim, ou não? E fica lá perdendo tempo buscando por que eu tô assim, por que eu tô assim que eu não devia estar assim, por que eu tô assim que eu não devia estar assim. Essa coisa da causa, né? A gente volta na história também, né? A coisa da causa, ela também vem lá da Idade Média, porque na época do Galileu, Copérnico, Kepler, todos eles que criaram uma visão mecanicista, né? Eles queriam que a gente tivesse a ciência, quando iniciou a ciência, ela iniciou a partir de uma ideia de que você teria uma causa e você poderia intervir no processo. E daí, a partir daí, vem essa coisa do homem que ele pode encontrar causa do Covid e ele pode fazer uma vacina e intervir e acabar com aquilo, no processo. E acabar com aquilo com e ninguém problema. É vulnerável, ninguém é estável e passou por cima. E do mesmo modo, né? estamos triste, peraí que não posso tomar um remédio qualquer agora já para acabar com isso. É isso? Aí Kant, já mais para frente, já estamos lá no final do século XIX, ele já fala da causalidade consciente, que é o que permite você ter o teu livre-arbítrio. Aí você fala assim, bom, então como eu quero fazer diante disso? Só que tudo isso faz a gente achar que a gente é dono das coisas, que Exato. a gente pode. Né? E aí, pronto, aí eu não tenho que essa lidar lá com não aquelas vai vulnerabilidades todas. Eu não vou ser dominado por essa tristeza, eu sou mais forte, não tem uma coisa eu posso intervir e mudar. Só que então eu não vou sentir, eu não vou ser humano, né? Tá. Então a tristeza, ela ajuda a gente a admitir alguma coisa que antes a gente não queria nem olhar. Então a gente vai começar a ter que olhar. É um processo de cura, então. Eu gosto dessas duas palavras como dois processos. Primeiro você admite que é um processo, depois você aceita. Não é que de cara admitir já é aceitar. Não, você precisa viver aquilo você precisa se apropriar agora desse sentimento e com o tempo ele vai trazer algo. Né? Agora, quando a gente não está acostumado a fazer isso, quando a gente não está acostumado a ter essa participação viva na vida, do nosso mundo interior ser rico, de um mundo que você percebe, você sonha, vê a vida, vê as coisas. Se você não está, você está só numa ação automática, quando você tem que fazer esse movimento interno, parece um empenho, um esforço muito grande. E ali você não consegue fazer aquilo. Tudo que você sai do automático vai gerar esforço. Com certeza. Até para ser feliz vai gerar esforço, porque se está automático na tristeza, vai ficar sempre tristeza. Vamos falar disso mais para frente.
Bom, então vamos só voltar. Se eu não encaro essa tristeza, e eu vou seguindo, seguindo, e não faço novos ajustes, e não tô com ela, e vou empurrando ela. Tem muita gente que no luto começa a trabalhar muito porque não sente a tristeza, mais chance de virar depressão. E como que a gente sabe da diferença entre tristeza e depressão? Essa seria uma live só para isso, mas vamos só pontuar. Né? Tá. Então, tristeza te permite refletir. Na depressão, você começa a não ter mais capacidade de raciocinar bem, porque você já está tão negativo que você já está vendo tudo sem saída. Na tristeza, você tem um vem e vai, você entra e sai, a tal da gangorra que a Sil falou. Tem um movimento interno, né? Ela tem um peso, tá ali, dependendo, lógico, do que causa, né? Mas tem um movimento. Tem gente perguntando do apego, nós vamos falar do apego quando chegar ao Amitabha. Mas assim, tem esse movimento. Só que quando chega a depressão, não tem mais esse movimento. A depressão paralisa. É uma coisa que veio e ficou. O Bel, ela se assenta, ela tem uma densidade de um movimento parado. É denso mesmo. E só assim, não é o tema de hoje, né? Mas dentro desse processo, são esses sinais, né? Que hora que você deve... Peraí, que isso aqui já não é mais, né? Tem que ter uma ajuda aqui, né? Que horas que, assim, não dá mais para eu trabalhar sozinho, tem... Hora de procurar um médico, um psiquiatra. Eu tô com tristeza, eu tô com... Porque hoje em dia a depressão se popularizou, tem né? Tem muitos casos, etc. A gente sabe, né? É uma doença, assim, né? Tempos. Olha, mas se confunde muito. A pessoa tá lá triste, tô deprimida, tô muito deprimida, e usa a palavra assim para designar o que não é, muitas vezes. Né? Tá. Então, quando a gente tem que ter uma ajuda médica mesmo, é quando pegou no corpo. Então, ou você está dormindo muito, ou você não está dormindo, está com insônia. Ou você ganhou muito peso, ou você perdeu muito peso. Ou você está com dores no corpo, você não consegue mais se concentrar. Você não tem mais prazer em fazer nem o que você gostava. Então, eu acho assim, uma coisa que eu não vou aguentar. Eu ia não falar, mas eu vou falar. A diferença entre remédio de tarja preta e tarja vermelha. Por favor, fala. A diferença, essa é muito importante. Quando você tem depressão, você vai tomar o remédio de tarja vermelha. Sim. A ansiedade para o pânico, que se usa, mas não precisa ser só essa saída, os remédios de tarja preta, que é Frontal, Rivotril, Lexotan, tá? De ansiedade. Tá? Então, vamos ver a diferença. Então, o preta, ansiedade, depressão. Existe depressão ansiosa? Existe. Não existe só a depressão que eu estou afundado, existe aquela depressão ansiosa também. Tá. Bom, o cérebro tem uma parte do cérebro que chama hipocampo, que é a área onde se dá a neurogênese, o nascimento de novos neurônios. Essa explicação que me deu foi o Dr. Sérgio Klepax, e eu gosto muito do jeito, eu passo sempre do jeito que eu aprendi com ele, que quando você está com depressão, você tem um hipocampo só carequinha, só como se fosse, só com alguns cabelinhos assim. Então você tem poucas conexões, e isso significa você se percebe em poucas possibilidades. Por isso que a sensação sem saída também vem junto com a depressão. Quando você toma os remédios de tarja vermelha e no mínimo 6 meses, que é o tempo que precisa para começar a construir novos neurônios, tá? Então, vão começar a nascer novos cabelinhos. E novos cabelinhos vão começar a nascer novas possibilidades.
Então, assim, o remédio de tarja vermelha, ele não vicia, mas ele vai ajudar o teu cérebro a produzir algo que está faltando. Se você não mudar o teu estilo de vida, agora que você parar o remédio, Volta vai tudo. voltar igual. Ou seja, o remédio é aquele momento que assim, você precisa de uma ajuda, você precisa criar um espaço para você poder passar por aquilo, para você poder exercer essa mudança, né? Você precisa. Se você não exercer a mudança, e você, de estresse principalmente, e você continuar levando a mesma vida sob um lugar de ameaça, sobre grande pressão, de produzir resultado, de Não, tudo, sim. vai tomar o remédio a vida inteira até o tempo que você Sim. tiver. A hora que você falar assim, não, eu preciso mudar minha vida mesmo, aí você pode começar a pensar em mudar. O remédio de tarja preta, ele raspa os cabelinhos, ele corta os cabelinhos. Ai. Você fica mais careca. Ah, e aí? Então, você fica mais burro. Você fica você fica mais tapado, mais chapado. Por isso que tira a memória. Essa é a diferença. Caramba! Né? Gente, essa live vai ser salva, vai continuar no Vai. Instagram e depois vai com calma subir no YouTube. Vai dar Vocês tudo certo. podem acessar assim que a gente terminar, ela vai ficar gravada no Instagram do Centro de Dharma e depois, aos poucos, elas estão sendo subidas no YouTube, no canal Nosso Brasil. Tá? Mas sempre pode acessar no Instagram do Centro. É só você entrar no perfil do Centro e procurar que elas estão todas lá, tá bom? Cacá, adorei, porque eu tô calvo. O que ele falou? Ah, tô calma. Bom, então a gente não tem que gostar da tristeza, não estou falando que é para virar uma pessoa melancólica e aí tudo ser, sei lá, lindo porque é triste. Não, não é essa a nossa ideia. Mas a nossa ideia é que a gente realmente comece a acolher esses estados. A gente não fique brigando tanto com isso, né? E aumentar a nossa confiança de que a gente é capaz de lidar com isso. Mas é importante também a gente saber ter um timing. Quanto que eu mergulho nessa tristeza agora ou não? Eu estou sentindo isso, mas eu estou no lugar que eu posso sentir isso? Ah, e lembro que você falou uma vez de uma coisa que você chorou no supermercado. Isso. Aqui não é o A lugar. gente precisa, porque às vezes não é o lugar da gente afundar tanto. A gente precisa descobrir um pouquinho mais o que é esse lugar, né? De poder lidar com isso. Tá. Bom, aí eu queria introduzir para vocês quem não conhece o Lama Yeshe. Lama Yeshe foi um lama que faleceu, acho que ele faleceu poucos anos antes de eu conhecer o Rinpoche, em 80 e poucos. E todo mundo dizia, o Claudio Tipulo conheceu o Lama Yeshe, dizia que o Rinpoche tinha uma energia muito parecida com o do Lama Yeshe. E se vocês forem no YouTube, vocês vão ver palestras do YouTube, né? Então, do Lama Yeshe falando ensinamento, né? E tem esse livro que eu acho imprescindível ler, a editora Gaia também editou, Que né? tem no Centro de Dharma esse livro. Isso, eu acompanhei bastante a tradução desse livro, que chama Introdução ao Tantra. Estava procurando ele Né? aqui. Acho que é um livro que, de tanto em tanto, a gente tem que voltar e ler de novo. Né? E ele tem uma hora que ele fala assim: às vezes temos a impressão de que quanto mais tentamos ser felizes, mais triste ficamos. Quanto mais você força a barra, que você não está sendo como você queria, você quer ser feliz, você vai ficando triste. Sob esse prisma, a vida parece ser uma corrida sem qualquer sentido. Nossos esforços para sermos felizes fazem-nos andar em círculos, até ficarmos frustrados e esgotados. Aí ele sai com essa frase: do mesmo modo que a insatisfação em si nunca pode se tornar satisfação, a insatisfação continuamente é insatisfação. Ela não consegue virar satisfação. A tristeza também não vai se transformar naturalmente em felicidade. Parece super óbvio. Uhum. É. Então, segundo o Tantra,
não podemos esperar atingir a nossa meta de felicidade universal e completa, ficando sistematicamente mais triste. Isso contraria a maneira pela qual as coisas funcionam. Só com o cultivo, hoje, de pequenas experiências de calma e satisfação, é que seremos capazes de atingir nossa meta última de paz e tranquilidade no futuro. E isso o Rinpoche também falava, que para a gente ter paz, primeiro a gente precisa reconhecer os pequenos momentos de paz. Sim. Porque a gente sabe dar nome para os sentimentos ruins, mas a gente não dá nome para quando a gente tem paz. Estou em paz, estou bem. Uhum. Né? Sim. Mas, então, nesse sentido, a tristeza é um campo fértil, na verdade, para uma nova coisa, para um novo ser, para um novo momento. E dependendo de como você passa por ela, né, esse novo momento pode ser carregado desse, não do prazer, né, mas disso que você falou, né, de achar tudo sem graça, mas de voltar a ter essa... Eu sei que a gente está tentando juntar tudo, porque a gente está pegando vários aspectos, né? Mas... Eu estou lembrando assim, que o Richard falava do taste, lembra? Isso! Sabor, quando ele falava da curocule, né? Que ele dava o sabor, o gosto. Esse momento, assim, às vezes é uma brisa, né? Às vezes, aqui está quente, então estou louca por uma brisa. Mas, assim, às vezes é o quentinho, né? Às vezes é um abraço, é um momento. A gente também aprender a reconhecer esses pequenos momentos da mente que está inteira. Eu acho que a paz é quando você está com uma mente inteira. A coerência dentro e fora te permite estar inteira lá. Naquele momento, tá certo. Né? Então, o que acontece quando a gente fala assim? Mas eu sei disso tudo, mas não mudo. Por onde eu começo? Uma coisa de cada vez, assim, processo? Tá. Então, quando a gente já o escutou muito falar de alguma coisa que a gente precisa mudar e a gente não mudou, é porque a gente ainda não sentiu em ressonância o que a gente pensa com o que a gente sente. Vou falar melhor. Eu quero aceitar que eu me separei. Ele não está mais comigo, eu tenho que aceitar que o cara está em outra. Não está mais, eu tenho que aceitar isso. Só pelo racional, por ver ele nas outras situações, isso não vai, isso faz parte, mas isso não vai aceitar dentro. Você vai aceitar dentro quando você realmente parar para sentir isso. O sentimento é que ele faz a combinação do mundo dentro com o racional com o mundo fora. O sentimento, o sentir é que leva no corpo. Como você sabe que você realmente mudou frente a uma coisa? Que você não tem mais raiva, que você está mesmo bem. Como? Tá bom, vamos embora, né? A gente tem muito que falar. Não vou te pôr em fria. Quando você, por exemplo, fala, eu vou falar de uma pessoa que eu tenho dificuldade. Quando eu falar dela, e o corpo continua bem. Eu não, minha respiração não trava, eu não fico incômoda, aquilo fica bem. Então, como você está? Quando que você está? Foi quando você atravessou, sentiu e o teu corpo entendeu. Porque quando não estou ativada, a tristeza me bate muito. É assim, quando você está regulada, quando você só está ativada,
significa que você está sempre mais na esperança. É quando não é que não tem, é que o gatilho não é que não tem mais gatilho, o gatilho que não funciona mais. Não faz. Você pode ver o cara que era o gatilho, só que ele não funciona mais. Não engancha, não vai. Né? Então, a lógica pode não dar conta do que você esteja sentindo. Não, a lógica não dá conta, a gente vai ter que sentir. Né? Só que sentir nesse acolhimento, sentir nesse ritual, sentir nessa abertura, de novo lá nas qualidades, né? Sentir se reconhecendo vulnerável, né? Acolhendo essa vulnerabilidade. Então é quando é menos fora e mais dentro. Ficando, né? Isso. Lembrar que a gente não é só racional, né? Não. Essa coisa assim, essa coisa que é muito forte também, que acho que bagunça muito os processos de elaboração, de dores emocionais e tudo, é esse slogan que a gente comprou, cresceu com ele, que querer é poder. Pois é. Querer é o primeiro passo, né? O querer enquanto racional sozinho, ele não dá conta. Não, claro que não. A gente vai ter sensações, a gente vai ter imagens, percepções, a gente tem um monte de coisa disso, né? Bom, estamos a 5 minutos, é isso? 5 minutos, ó. Podemos fazer duas parte 2. Porque a gente tem aquela parte agora de ver como cada Dhyani Buda. Parte 2, outra live, podemos. Ou parte 2, a gente faz quais são os 5 Dhyani Budas, como que cada um lida com a tristeza, que já é um pouco de criatividade aqui. Você diz uma nova live outro dia, assim? Não, vamos fazer agora. O que vocês acham? Vamos ver lá, gente, vocês ficam mais meia hora, porque a gente não quer ficar falando sozinho. Também, né? Volta sem ninguém. Até 12:30. Vamos, então vamos. Mas então a gente vai e volta. Sim, parte 2, ok. Tem mais parte gente ficando. Hoje. Tá bom. Tá bom. Tem mais alguma perguntinha nesses 5 minutos antes de cair? Vamos ver que demora para entrar. Agora estamos no sim. Ótimo. Não, a gente precisa de estímulo, né? Ai, que bom todos esses sims. Pelo menos... Os amigos não abandonam nós. Né? Muito agora. Gostoso. Tá bom, sim, agora. Bom, que legal. Mas, enfim, essa outra... não tem alguma coisa antes dos Dhyani Budas, assim? Não, né? Então, eu acho que assim, lembrando que essa visão dos Dhyani Budas é uma visão da... Ai, meu Deus, o nome dela. Esse. Já vou ver. E ela fala sobre isso, mostrando... Quer dizer, deixa eu falar de outro jeito. Os 5 Dhyani Budas são 5 arquétipos que a gente se sintoniza para ter o nosso desenvolvimento espiritual. A autocura fala disso. Então, o que deixa eu pegar o nome dela. Nossa, esqueci total o nome dela agora. Não tá Era aqui. Beth, alguma coisa? Não. Tá, eu juro que eu falo o nome dela quando a gente voltar no próximo intervalo. Five Wisdom. Esse é o ensinamento. Isso, Fê! Irina Rockwell. Muito bom. Tá. O que ela foi é que ela sistemizou, organizou os ensinamentos do Trungpa. Porque o que eu acho muito bonito é que ele coloca para a gente reconhecer essas 5 energias dos 5 Dhyani Budas, tanto no nosso mundo interno quanto no mundo externo. Um tipo de paisagem, um tipo de pensamento, um jeito da gente atuar no mundo. Então, no elemento espaço,
na Vairochana, que é espaço quando você está diante de um deserto, um lugar muito assim, sem árvores, você está inteiro. Tarja preta é ótimo. Não tomo cacá, remédio de tarja preta. Eu sou paciente do Dr. Sérgio Klepax, ele não dá remédio de tarja preta. Então, mas isso, mas uma propaganda porque eu confio muito nele mesmo. Então, essa maneira da gente ser no mundo. Então, outra que nós estamos perdendo. Eu não sei se eu falo um pouco mais, se eu estico esses 2 minutos. Então vamos. Quer sair, voltar? Vamos sair, voltar. Vamos sair para a gente saber que o que a gente vai falar começa tempo. do início? Eu acho que eu prefiro. Tá. Bom, a gente tinha começado, né, falando do Vairochana, né? Uhum. Opa, Sil. Do Trumpa, né? Que você falou que ela. Ele ajudou a gente a olhar um pouco mais os 5 Dhyani Budas também como 5 energias, tanto do mundo externo quanto do mundo interno, né? Com esses 5 arquétipos e um jeito de atuar no mundo. Quando você está de um jeito mais Vairochana e quando você está de um jeito mais Amoghasiddhi. Se você está de um jeito mais Vairochana, você é um tipo mais Zen. E se você está no jeito mais Amoghasiddhi, você é mais da ação, né? Então vamos passar um pouquinho sobre eles e começando pelo Vairochana, né? Então, vamos lá. Vairochana. Qualidade, elemento, espaço, né? E vamos dizer, a gente nunca é só um. Não. Sempre os 5 estão juntos, os 5 lados de um cristal, né? Não. Sim, então, nunca. Só para lembrar, isso não é que... Mas, em geral, cada pessoa se identifica com um principal e um secundário, segundo esse trabalho. Então, aquele que é mais forte. Quando você começa a estudar, você fala, nossa, eu sou muito isso, Ratnasambhava. Não, eu sou muito, né? Tem aquela coisa nas iniciações, não tem? Que nas iniciações você tira a do varetinha, Yoga Tantra, e cai a família, que você vai que tem mais com você e tal. Então, quando você está falando do arquétipo do Vairochana, a gente está falando do espaço e da ignorância. Então, no melhor sentido, você tem um espaço aberto, pacífico, você está totalmente no momento presente e você está contente, uma sensação de que está tudo certo. Isso é muito... acho que é um pouco do arquétipo que mostram, que vendem mesmo com a ideia do Zen, né? Aquela pessoa que está Zen, né? Um Zen do bem, vamos chamar assim, né? Uma pessoa que está receptiva, ela não precisa, ela se participa através do olhar, né? E quem quiser saber os livros, coloca o nome da Irene Rockwell na internet, no Google, que vocês vão achar. Bom, então, o que seria quando essa energia não está bem trabalhada? Essa mesma energia não bem trabalhada. Seria quando a pessoa está naquele zen, não o zen do bem, mas o zen que é aquela pessoa que não se importa com nada, ignora a realidade, está meio apático. Olha lá o pecado capital, hein? O pecado capital do Vairochana. Está meio esquecido, meio dissociado, né? Sim. Tá. Então, como que se essa pessoa ela é assim, o que ela precisa para lidar com a tristeza? Isso já foi uma coisa que eu passei a refletir, vamos refletindo juntas, Fê. Mas eu acho que quando uma pessoa está assim, ela precisa, primeiro, ir diante de um lugar onde aquele espaço seja o mais parecido com o dentro dela.
se é uma montanha, ou se é mar. Lugares, ela tem que sair um pouco de lugares que são muito cheios, muito ocupados, né? Ela tem que sair um pouco. Tem que fazer um movimento, mas talvez um movimento de equilibrar o próprio elemento, né? Aquilo que ela se sente mais ela. Primeiro isso, assim, né? Qual é o lugar que eu me sinto bem, que eu posso estar, né? E quando ela entra nesse lugar, aí ela vai ter que começar a trabalhar o quanto essa tristeza é real. Ela está ali mesmo. Ela vai ter que aterrar, ela vai ter que entrar em ressonância e acolher essa tristeza. Lógico, isso do ponto de vista, assim, falando de uma maneira bem geral, mas é não mais negar a realidade. É tipo, isso me deixa triste, sim, nossa, isso mexe comigo. É sair desse lugar que, não, tudo bem, é voltar para essa realidade e aterrar. Não sei se você tem mais alguma sugestão. Do Vairochana? Acho que não, acho que é isso mesmo. Sair da inércia e da apatia, né? É ir lá e buscar a realidade. Encarar a realidade, mas junto de um ambiente e de um tempo aonde seja combine com ela. Sim. É o ambiente Vairochana para acolher o seu jeito Vairochana de ser. Vairochana de ser. Entendi. Tá. Tá. A tristeza, vamos lá para o Amitabha. Amitabha, fogo, apego. Esse lado, apego e fogo. Oi? Insatisfação, né? Tem um pouco isso, né? É, que é o apego, né? Lembra que algumas pessoas falaram mais do apego, né? No início? Tá. Por quê? Porque o fogo, ele tem essa coisa assim de envolver, né? Ele quer mais, né? O fogo pega o espaço, né? Então ele quer, né? Então, quando você vive esse elemento, esse arquétipo do Amitabha, é que você está em constante troca satisfeita. Você está presente, vamos dizer, é uma paixão inteira, não é ansiedade de paixão. É inteira, satisfeita, né? Inteira, né? Concentrada. E aí essa paixão é cheia de compaixão, de percepção do outro, de desejo que o outro seja feliz, de reconhecimento, de regozijo da felicidade do outro. Né? E é intenso, né? Fogo. É fogo. Né? Quando essa energia não é muito elaborada, a pessoa se torna aquela que é apegadiça. Apegadiça que fala? Meio melada. Ah, grudenta, sim. Grudenta. Né? Mais dependente. Né? Então, a gente está falando de uma energia que foi capaz de ser vivida plenamente para uma energia que foi dissolvida no outro, pegajosa, isso. Foi dissolvida e se perdeu, o outro se perdeu no outro. É a codependência. Né? Eu não sei mais nem quem eu sou, tudo que você quiser. Nossa. Carente, isso. Carente, dependente, não consegue, né? Nada sozinho, né? Precisa ser. Tá. Aí, como que a gente vai lidar com essa tristeza da carência, com a tristeza dessas situações, né? Dessa insatisfação, Um dos conselhos que eu dou é assim, primeiro, não generalizar a tristeza. A tua carência não está em tudo.
Uhum. Começa a olhar que tem coisas que você vive bem sem o fulano ou a fulana. Uhum. Você não é toda essa tristeza, você não é toda isso. Começa a reconhecer que tem parte sua que ainda é só você, você não é totalmente o outro. Né? Oi? Não, vou escrever aqui atrás do fato. E aí, quando você começa a reconhecer as pequenas satisfações, você vê a sua capacidade, isso é tão sutil, acho que tudo isso que eu falo é sutil, mas é você ver a sua capacidade de entrar em negociação boa com a vida. Uhum. Você negocia bem com a vida. Você tá difícil, eu não vou dizer aqui tá difícil, mas a gente tem que negociar bem com a vida. Eu não preciso ficar tão mal. Sim, eu tô mal, mas tem alguns lugares onde eu negocio aquilo que eu falo assim, eu tô mal, mas eu vou de primeira classe. Então eu quero mais acolhimento para mim, enfim, o que for, quer dizer, você ainda pode ainda sustentar você. E uma das coisas que eu pensei assim sobre a tristeza, e eu já vi isso com pacientes que deu certo, é que dependendo da tristeza que a pessoa tem, eu falo que só a beleza vai curar ela. Ah, o belo. Tem pessoas que viveram atrocidades, violências, coisas assim que são tão feias para a mente, imagens que são tão violentas para a mente, Uhum, uhum. Você tem que que substituir por uma bela, né? Colocar que você beleza tem no que lugar. colocar. E eu vi isso, que é verdade. Essas pessoas com quem eu pude aconselhar isso e que foram para lugares, fizeram viagens de lugares muito lindos, que deixaram de novo ser tocadas pela arte, pela beleza, eu acho que isso ajuda mesmo, né? E então a arte, eu acho que sem dúvida, é essa arte da sensação, né? Não é uma arte mental. Né? A arte Visual. contemporânea é já mais mental. Não, essa coisa da. Ah, assisti uma. Nossa, outro dia eu vi, não sei se você conhece, agora também não vou saber o nome, mas dois irmãos gêmeos alemães, não são gêmeos, nada disso. Um é mais velho, 3 anos. Eles juntos tocam piano, dois alemães. É de uma beleza. Que lindo. Chamam. Ah, e agora eu não vou saber o nome, tá vendo? Essas A gente coisas que. procura depois aí. E, É, mas é uma coisa visual, né? Você está falando do belo, né? Também. Se E no conectar caso auditivo, né? Tem um auditivo. concerto de Schubert, deles dois tocando Então, juntos. mas na hora que você está me contando dos dois irmãos alemães. Tem uma imagem, você viu, Sim, né? são holandeses, o Kaká está falando. Então, você sabe que tem uma coisa interessante, porque aqui a gente está falando do elemento fogo, né? E o elemento fogo dentro do Aqui, ó, Ayurveda, isso mesmo, o Kaká Lucas, acertou. É o ah, Lucas e o Arthur Jussen. Isso mesmo, Jussen. vou É de procurar. uma maravilha que naquele momento você é só aquilo. É demais mesmo. Fala, o que você ia falar? Então, que o elemento fogo, ele tem a ver com a visão. A nossa visão está relacionada com o elemento Aham, fogo. Então, foi interessante você falar tudo isso, né? Do belo, da imagem. O tempo inteiro você está falando isso, né? De substituir aquela imagem com coisas de violência. Então, tem uma coisa também do visual, né? De se conectar com a arte. Você vai ouvir eles tocando, mas interessante se você assistir, né? A eles exato. tocando. Exato. Né? A É música. interessante também você estar falando isso, uma coisa que eu não tinha pensado, que o fogo é que dá entusiasmo e alegria, né? Sim, Ele aquece, ele né? aquece. Então, por isso que dar risada ajuda a gente a recuperar a energia, porque aquece, Hum, ter uma boa risada, é né? verdade. Sim, sim, sim. Tá Mas eu bom. acho que de tudo que a gente está vendo, né? Vamos continuar aqui. Tem muito, né? Em todos eles é você reconhecer o pequeno, reconhecer as partes, ir por É, partes, ver que é um processo, que é gradual, que é feito de partes, né? Que você tem que também perfeito.
não vai te tomar o tempo inteiro. Tem alguma coisa ali que está dando certo, tem alguma coisa ali que é boa, tem alguma coisa ali que você se reconhece, né? Perfeito, Fê. Isso é muito bom você falar, porque isso a gente está sempre dentro de algo que é possível, né? A gente não está falando de uma preciso que a pandemia acabe, preciso que o cara volte, preciso conhecer alguém. Eu posso estar fazendo também dentro desse processo, né? É isso aí. Bom, e o Buda Kshobhya, que é água e raiva? Água e raiva. Olha, eu demorei para A entender água essa vai água apagar do a raiva, Buda né? Deve Kshobhya. ser por isso. É, eu demorei para entender essa coisa da água, sabe? Mas, quando eu li esse livro, eu entendi muito mais esse lado do Akshobhya de ser essa mente cristal, que é clara, precisa, que ela reflete, por isso ela é um cientista interno, né? E eu me lembro uma vez que eu dei um caleidoscópio para o Rinpoche de presente, e ele falou assim, isso é muito importante, a mente zoom. E é a possibilidade de você ver perto e distancia. Então, a mente Akshobhya é aquela mente que consegue ser observadora e visionária. Ela consegue estabilizar. O livro, gente, vocês vão ter que procurar na internet da Irene Rockwell, que fala das sabedorias. É Bom, Five Wisdoms, blá, blá, blá. Five Wisdoms, tem mais de um também, né? Bom, aí, então, a gente tem a água, que tem objetivos bem claros, né? Essa coisa da uma mente bem afiada, né? E quando a gente não está com isso, né? Quando a gente está com raiva, e a gente tem essa mente afiada, mas não trabalhada agora para o lado bom, é quando a mente gruda e você quer se vingar. Você quer acabar com aquilo. Você está com muita raiva, ressentimento. Por que você quer se vingar? Porque você entra com a mente fixa que você está certo e você sabe como as coisas deveriam ser. Porque você tem essa mente científica que vai, entra, vai fundo. Então, aonde entra a tristeza aqui? A tristeza, Entra em descongelar a indignação. Porque quando você sente a raiva, lembra que a tristeza estava debaixo, o medo estava debaixo da raiva, e a tristeza, né, está debaixo do medo, você vai ter que sair desse estado tão agitado. E sabe que nem a água turva, para ela deixar de ter turva, você tem que parar para o barro descer, decantar. Isso. Então, a gente vai ter que fazer isso, não mexer tanto, deixar descer. E ali, o conselho que eu dou é a gente ver qual é o nosso real tamanho. Porque a gente está inflado. Total. Então, qual que é o real tamanho de uma pessoa, o meu tamanho e da pessoa, né? Tá. Tô caminhando para a gente ir em frente. Tá, vamos lá. Ratnasambhava. Terra. Orgulho. Eu confesso que eu me identifico super com Ratnasambhava. Então, eu acho assim, um maior desafio as coisas do Ratnasambhava. Bom, totalmente. Não, as outras, tipo assim, qual que é o que mais te pega, né? Qual é o arquétipo que você mais tem que trabalhar, né? Então, assim, essa história da mente equânime, eu acho ela ultra difícil. Só você, né, Bel? Não, outro dia... começa por aí, né? Para desenvolver bodhicitta. Pior é isso.
Nossa, outro dia, não, mas eu acho assim, quase uma coisa assim, sabe assim, o que você acha muito difícil? Outro dia o Lama Michel fez um ensinamento super bonito, que ele falou, não sei se vocês viram, mas ele falou que a raiva ou as coisas quando não dão certo, que elas vão, você tenta com a pessoa, não deu certo, dá uma rachada dentro de você, que nem uma pedra, daí você tenta de novo, racha mais um pouco. Aí depois você vai vendo aquela pessoa vai te rachando por dentro, vai te machucando, machucando até que aquilo explode, né? Você tá em pedaços. Como? E que daí como você sai dessa? Você teria que ter primeiro a visão equânime e depois compaixão. Eu falei, olha, se eu conseguir ter um pouco de visão equânime... Não, para, senão já não dá para sair de lugar nenhum. Não, então, assim, eu só estou sendo sincera, mas essa coisa de você poder, pelo menos, pensar que aquela pessoa tem o mesmo desejo e a mesma vontade de ser feliz quanto você, mesmo à distância. Eu não estou... Eu acho que a gente tem que respeitar os limites, né? Sim. Mas eu tenho me trabalhado assim, que ela seja feliz, mas eu não posso, eu não tenho condições com algumas pessoas de entrar em contato, porque elas desencadeiam sentimentos muito difíceis, né, Paula? Todo mundo tem os seus triggers, né? Os seus gatilhos e as situações onde aquilo rasgou por você por dentro, né? Aquilo foi demais, né? Você tentou se abrir várias vezes para ver se aquilo de algum jeito comunicava e a cada vez que foi rasgou mais, né? Isso principalmente para quem é vítima de narcisistas perversos. Um dia a gente podia falar sobre os narcisistas perversos. Bom, então o que a gente vai fazer com a tristeza dentro disso, né? Porque como a gente está falando da abundância, né? Da terra, da abundância, né? Quando você não está com essa energia bem trabalhada, você sente a falta, você sente pouco valor, ausência de valor, né? Então, geralmente, você está conectado com que as coisas com você não acontecem. Autoestima. Isso, né? Então, acho que uma das coisas boas para lidar com essa tristeza é você conversar com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando. Interessante. Ela não vai diminuir a dor, mas ela vai te tirar daquela sensação de que é só comigo que acontece. Isso aí é o princípio para a equanimidade, né? Porque no momento que eu vou me abrir para falar com os outros que estão na mesma situação que eu, vai dar uma equilibrada nisso aí, né? Eu começo a ter, né, a enxergar o outro como eu, né? Isso é equanimidade. Interessante, é um antídoto, né? Não deixa de ser, um princípio. Comecinho. Tem essa coisa também, né, que o Ratnasambhava tem com oferecer, né? Com o dar, né? Então, quando você dá, você sabe que você tem. Né? Quando eu dou amor, eu reconheço que eu tenho amor. Quando eu dou acolhimento, eu reconheço eu reconheço acolhimento na minha energia, né? Eu me reconheço como acolhimento. Quando eu dou um conselho, eu me reconheço como pessoas que têm recursos de muitos assuntos, né? A respeito daquele conselho, ou de sabedoria, né? Então, por isso que não adianta fazer milagre com o santo dos outros. Não é Ratnasambhava. Gente que fala assim, não, eu super ofereço, mas eu fico pedindo para os outros fazer as coisas, né? Tem que ser a gente mesmo. Bom, Amoghasiddhi. Esse você gosta? Adoro. Pegamos o teu. Tem um pouquinho do fogo também lá, mas é bem esse, eu acho muito. E medo, né?
Então, a Mogacide, quando faz o gesto, né, do não medo, né? Então, essa capacidade de realizar, de muita assertividade, né, de saber realmente o que é benefício, porque não tem uma ação dele que não dá certo, né? Todas vão. Isso a gente via muito na capacidade do Rinpoche de produzir, fazer as coisas, e, né? Quer dizer, a gente viu 5 Dhyani Budas, mas essa Sim, coisa do vamos lá, começa, já tem 20 projetos, e depois que sim. começou tem que tocar à frente, né? E cada um né, com o que cada um precisa, né? Aquela ação que é certeira ali, né? É muito É, bom. exatamente, né? E aí, quando essa energia não está bem trabalhada, são aquelas pessoas que não conseguem parar. Elas estão o Uhum. tempo todo fazendo, fazendo, fazendo e controlando, controlando, controlando. Elas querem, elas não suportam a ineficiência. Elas não suportam aquele. Nossa, pensar nas necessidades ontológicas nem existe. Vamos lá, tem que fazer acontecer. Tarefeiro, né? Então, quando ela está triste, quando ela está passando por esse projeto, está sem essa capacidade de ação, é muito importante que ela possa fazer alguma coisa que faça sentido, né? Uhum. Então, qualquer coisa que eu faça, que em fazendo isso eu topo, por função disso eu topo. Ou seja, de novo aqui, né, a gente está falando do antídoto, né? O que vai tirar nessa situação, né? O que é a própria ação, né? Aquilo que É, buscar algo que eu faça e que me dê sentido, né? Ter o que você fala, né? Ter um projeto que me dê sentido buscar isso, né? Esse é. movimento. Eu Legal. tenho uma pessoa amiga, não vou falar o nome porque ela não me deu a licença para falar, talvez ela esteja até assistindo, não sei. Mas ela queria muito parar o trabalho dela, porque não tinha sentido nenhum, ela não aguentava mais o trabalho dela. E ela foi para o Rinpoche e falou: Rinpoche, mas não tem sentido, né? Aí ele respondeu: You put. Não, Você ainda bem, coloca, cara, você não vai largar esse trabalho nesse momento. ainda bem que ele me respondeu outra coisa quando eu falei isso para ele há 15 anos Né? Então, às atrás. vezes, a gente fala: Meu, não tem Ele não falou isso para sentido. mim. Não tem sentido eu ficar nessa fila, de eu ficar assim. Então, às vezes, a gente tem que colocar, né? É, é. Mas Então, para enfim, ir fechando, Fê, vamos lá. 1 minuto. tá. Quanto maior a coerência entre o estado do que sentimos e vivemos, maior a confiança interior. E o oráculo, então, é o 17. Ah, eu estava esperando esse momento. Sim, Vamos lá, então. Não é suficiente ficar triste por algo negativo que fizemos. O que de fato adianta é criar o compromisso de não repetir a causa dessa tristeza. Esse? uhum. Eu tinha tirado um outro. Fala, qual você tirou? Ai, qual que é o número dele? Aquele que quando você está no problema, né, você ter a forte determinação primeiro de Ah, que você pode sair dele, foi Guilherme Krimpot que falou isso. Mesmo antes de você estar, enquanto você ainda estiver nele. Então, tira um de oráculo. Aqui, abri, ó. O primeiro Ah, passo, 67. O primeiro passo para sair de um problema é criar uma forte determinação de ficar livre dele. Essa determinação deve ser feita mesmo quando ainda se está preso ao problema. é. Aquele desejo, né? Ale, o que você pediu? Que lê de novo? Era o 17. Não entendi. A Lê pediu, por favor. Não sei o que a Lê está O pedindo. 17 não é suficiente ficar triste por algo negativo que fizemos. O que de fato adianta é criar o compromisso de não repetir a causa dessa tristeza. Ah, Né? Bel, adorei, obrigada. Eu também agradeço, está sendo muito bom. É um jeito que eu me sinto muito perto de todo mundo e a gente conectada, né? Não, o livro da Irine não tem em português.
Não tem, Gente, que tem muita pena. coisa sobre os 5 Dhani-Budas no livro de Autocura 2 também, né? E Isso! a gente tem que... É muito legal, muito interessante lá. E também no Cura do Meio Ambiente, que eu acho que não tem mais, mas enfim. Mas é isso. Obrigada, Bel, mais uma vez. Estamos esperando a próxima agora. Agora parece que a turma gostou do narcisista, né? A gente precisa É, conversar desse assunto. esse assunto. Esse assunto eu tenho que ver se está dentro do esquema centro de Dharma. Mas a gente Ou, coloca. E o ou PUC? não. E o PUC? A gente vai ter que pensar, porque ele é um assunto bem complicado. O narcisista sozinho não, mas o perverso é para a gente ficar esperto. Bem, tá bom. Então Tá vamos bom? Um dedicar? beijo para todo mundo. De Vamos sol a dedicar. sol, à noite ao meio-dia, Noite ao meio-dia, possam as possam três as três joias joias conceder-nos. conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Tashi-Delê. Tashi-Delê. Obrigada, Bel. Obrigada a todo mundo. E vai ficar gravado aí então no Instagram, depois sobe para o canal. Inscrevam-se no canal Nalso Brasil para receber a programação de sempre Super também. importante. Essa coisa que todo mundo fala no começo, né? Não, antes de começar, não deixe de inscrever-se no. Nós falamos no final, a gente falou no começo hoje também. Então, falou e não lembrei. Falamos lá atrás. Mas agora teve outra parte. Então, Nalso Brasil e no YouTube. Tá bom, gente? Então, bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, Bel, e até a próxima. Tchau, tchau.